E aí, pessoal, para quem não sabe, meu nome é Lúcio Arthur. E hoje eu resolvi falar com vocês algo que eu acho bastante importante e sério. Vou falar sobre a diferença entre pessoas que são empatas, né, que têm alto nível de empatia, ou que têm até níveis razoáveis de empatia, e pessoas que são psicopatas, ou seja, possuem níveis de psicopatia. Tanto a empatia como a psicopatia, ela tem graduação, ela vai para o maior para o menor, né, variando de pessoa para pessoa. Nem todo, tem que entender isso, tem que entender que nem todo psicopata é um assassino. Da mesma forma que nem todos os assassinos são psicopatas, tá? Então não há necessidade de associar o psicopata com aquele que é criminoso, tá? O psicopata nada mais é do que um problema, né, no cérebro, que a pessoa normalmente nasce com, que é a dificuldade em sentir o que o outro sente, é a dificuldade de se colocar na posição do outro. Isso que é o psicopata, tá? E o oposto do psicopata é o empata. O empata é aquele que sente bem o mesmo que as outras pessoas, até os outros seres, estão sentindo. Tem pessoas que têm um nível de empatia tão alta que consegue sentir, perceber quando uma planta está triste. Uma planta, que é um ser vivo, que não se comunica como a maioria dos outros animais, né, mesmo assim, eu conheço pessoas que são capazes de olhar para a planta e sentir, perceber que aquela planta está triste, que aquela planta precisa de atenção. E por incrível que pareça, as plantas sentem isso. As plantas sentem quando você quer bem a ela, tá? E tem também aquelas pessoas que conseguem passar por uma planta e olhar para ela e a planta murchar. A planta murcha, morre, seca, né? Por causa do nível de psicopatia que aquela pessoa possui, aquele nível de, eu não diria maldade, mas é a incapacidade de querer bem. Tem psicopatas, tem níveis de psicopata, né, que eles até fazem o bem de um certo grau, de uma certa forma fazem o bem. Fazem o bem porque eles pensam neles, mas para alcançar alguma coisa, acaba precisando de alguém. Então ele pega uma pessoa, pega outra pessoa, utiliza essas pessoas para poder chegar aonde ele quer, né? Então essas pessoas acabam também tendo algumas certas vantagens quando o psicopata cresce e essas pessoas crescem ao lado dela, tá? Só que o psicopata, ele sempre visa a si mesmo, mesmo quando ele faz algo que acaba sendo bom para várias pessoas, ele está sempre visando a ele mesmo. Por quê? Porque ele quer se mostrar superior aos outros. Ele não consegue se colocar na posição do outro, mas consegue fazer o bem pensando em si mesmo. Porque ele quer ter o destaque, ele quer ser adorado, ele quer ser querido, ele quer estar acima, né, das outras pessoas. E é por isso que no livro Mentes Perigosas, a autora Ana Beatriz deixa bem claro que muitos psicopatas com esses tipos de níveis mais baixos, que não chegam a ser criminosos, eles optam em se tornar políticos. Porque como político ele vai ser bem visto, vai ser bem querido, vai ser tratado como o superior, vai ser tratado como o cara melhor, né? E aí ele vai ter poder, porque o psicopata sempre quer ter poder, né? Ele quer estar acima dos outros, quer ter o controle das coisas, e dentro da política eles conseguem isso com facilidade. O empata, que está sempre sentindo o que os outros sentem, raro, mas às vezes acontece deles caminharem também na direção da política. Por quê? Porque o empata, ele quer ajudar o próximo, e quer ajudar o máximo possível de pessoas, quer ajudar o máximo possível de seres vivos. Então eles se colocam também na função do político, tentam entrar na área da política para poder alcançar o maior bem possível, para poder fazer o bem a um número cada vez maior de pessoas. E eu, ao longo da minha vida, convivendo com diversos tipos de político, eu fui começando a perceber a diferença entre o político que visa a si mesmo e o político que visa o bem comum. Muitas das vezes o político que visa o bem comum,
é usado, né, pelos políticos que pensam apenas em si mesmos, tá? Esses políticos às vezes não conseguem nem tanto crescer na vida política, porque eles se doam tanto, eles querem tanto bem, que muitas vezes são utilizados, são abusados, são manipulados, né, pelos outros que só pensam em si mesmo. Mas temos que tentar acreditar que é possível sim ter políticos querendo o bem do próximo. É possível e podemos começar a prestar atenção. Vamos usar a internet para começar a entender a diferença entre um político que pensa no bem comum e no político que pensa apenas nele mesmo. Preste atenção no discurso, no jeito como ele fala, no jeito como ele se apresenta, no carinho que ele tem para com o próximo. Né? O político psicopata, normalmente, ele está mais na intenção de denegrir a imagem dos outros, né, do que falar bem, né, do que é bom, falar bem do que deve ser feito. Aquele político que pensa muito mais em falar no que deve ser feito, esse é o político que tem realmente interesses de ajudar, interesses de fazer o certo. Agora, político que só pensa em acusar, em apontar, em reclamar, em xingar, e esse político, ele está pensando em si mesmo. Ele está querendo denegrir o outro para que a imagem dele possa crescer perante os outros. Então vamos fazer a diferença, vamos prestar atenção no discurso do político para saber que tipo de político você quer no governo. Aquele que só pensa em si mesmo e finge com um discurso de querer o bem, ou aquele que sempre fez o bem porque ama fazer o bem. Um abraço a todos, obrigado pela atenção.